Gonçalo exige que Roberta revele quem é o pai do bebê. Antes que Roberta possa responder, Matias se adianta e afirma que ele é o pai. Gonçalo questiona Matias porque ele só está mencionando isso agora. Roberta diz que acabou de confessar a verdade para Matias. Josefina comenta que não houve outro homem na vida de Roberta. Matias pede para conversar a sós com Roberta. Lázaro conta a Carlos que Carina se escondeu na casa de Alzira, mas ao saber disso, Augusto proibiu que ela fosse hospedada lá. Carlos pergunta o motivo e Lázaro revela que Álvaro abusou de Carina, pedindo discrição. Lázaro admite ter brigado com Álvaro para defender Carina. Carlos confessa que não simpatiza com Álvaro nem com Augusto e então permite que Carina passe a noite na fazenda, prometendo falar com Jerônimo mais tarde. Roberta questiona por que Matias assumiu a paternidade de seu filho. Matias se dispõe a ser um pai para o bebê de Roberta, mas não quer que Jerônimo saiba que o filho é dele, acreditando que essa é a melhor solução para todos. Roberta afirma que Matias será um pai melhor do que o verdadeiro e admite não ter imaginado que seu amor por Renata fosse tão grande apenas para evitar que ela sofra. Matias diz que por Renata vale a pena e que não será nenhum sacrifício ser pai do filho de Roberta. Roberta garante que jamais esquecerá o que Matias está fazendo e declara que ele não sabe o quanto ela o ama. Adriana confessa a Daniel que está ansiosa, pois não sabe o que está acontecendo com Roberta e Matias não liga. Daniel pergunta o que está acontecendo entre ela e Matias e Adriana admite que estão tentando um relacionamento. No carro, Gonçalo pergunta a Matias o que ele e Roberta decidiram sobre o bebê. Matias responde que ainda não conversaram, mas acha melhor que Roberta continue morando na casa, enquanto ele se muda para o apartamento. Ele afirma que Roberta sabe que ele não a ama e por isso não vai exigir nada. Roberta reconhece que a ideia de Josefina de dizer a Matias que o filho é de Jerônimo foi muito acertada. Josefina destaca que ela deu a ideia e Roberta elaborou a estratégia, afirmando que se vitimizar traria mais resultados do que forçar Matias a assumir a paternidade. Roberta concorda, dizendo que Josefina tinha razão ao dizer que Matias era tão protetor quanto Gonçalo. Josefina então se compromete a fazer Gonçalo pressionar Matias para se casar com Roberta. Jerônimo comenta com Carlos que Renata ficou na casa de seu grande amigo Augusto e parecia bastante alegre até cantando. Carlos então conta o que aconteceu com Carina e observa que o médico parece não tratar a esposa de forma adequada, deixando agora sem ter para onde ir. Jerônimo informa a Carlos que Carina pode permanecer na fazenda o tempo que precisar e acha que seria importante Renata descobrir o verdadeiro caráter de Augusto. Carlos observa que Jerônimo fala de Renata como se fosse uma posse, mas ressalta que ele nunca teve essa atitude antes. Jerônimo, no entanto, avisa que a partir de agora será assim. Carlos pergunta se Jerônimo e Renata tiveram algo mais profundo, e Jerônimo admite que sim, e foi o momento mais incrível de sua vida. No entanto, ele não pode se permitir ficar com ela de novo, pois a culpa o consome, sentindo que traiu Rafael. Carlos lembra que Rafael já morreu e que Jerônimo está vivo. Se ele ama realmente Renata, precisa deixar o passado para trás. Mesmo assim, Jerônimo está firme em sua decisão de não se aproximar de Renata, nem se entregar aos beijos dela, que o fazem esquecer de tudo e todos. Carlos insiste que Jerônimo não pode continuar nessa angústia, pois parece que ele não quer Renata por perto, mas também não suporta vê-la distante. Alzira chega em casa com Lázaro e Matilde e avisa que Carina não pode mais ficar lá, porque Augusto exigiu que ela fosse expulsa. Carina suspeita que foi Álvaro quem pediu a Augusto que tomasse essa atitude. Lázaro e Matilde dizem a Carina que ela pode ficar na fazenda até resolver o que fazer. Carina responde que não pode aceitar ir para lá, e Lázaro sugere que se a presença dele for um incômodo, ele pode se acomodar com algum trabalhador. Ele a incentiva a não deixar Álvaro vê-la sofrer, lembrando que todos se importam e querem o melhor para ela. Lázaro olha para Alzira e pergunta se isso não é verdade. Cheia de remorsos, Alzira sugere que seria melhor Carina ir com Matilde e Lázaro. Carina diz a Alzira que nunca esquecerá sua amizade e agradece por tudo que ela fez. Gonçalo revela a Honório e Constanza que Matias é o pai do filho de Roberta e animado afirma que vai ser avô de um menino.
Ele pede que Honório o avise quando examinar o barco e também solicite a opinião de Branca. Constanza pergunta se Honório vai viajar com Branca e ele confirma, questionando se isso é um problema. Constanza responde que não e Gonçalo comenta que levar Branca para delegar as tarefas é uma excelente ideia. Quando Gonçalo vai embora, Constanza pergunta a Honório por que ele não mencionou que viajaria com Branca. Honório explica que essa decisão foi tomada de última hora. Constanza observa que ultimamente parece ser a última a saber das coisas que acontecem na vida do marido e Honório pergunta se ela está com ciúmes, mas ela nega. Regina implora incansavelmente a Santa para que sua filha seja encontrada e que enviem mais uma pista sobre seu paradeiro, mesmo que isso a deixe ainda mais confusa. Já à noite, Renata e Augusto se despedem dos músicos, enquanto Aurora, incomodada, observa a alegria dos dois. Augusto se oferece para levar Renata para casa. Em particular, Aurora comenta com Renata que Jerônimo parecia muito irritado quando saiu e admite que achou estranho Renata ter ficado. Renata pergunta se sua presença incomodou, mas Aurora nega e diz que gostaria de ser sua amiga. Renata aceita a proposta, mas ao abraçar Renata, Aurora não parece estar sendo totalmente honesta. Lázaro avisa Carina que já tirou suas coisas para que ela possa usar o quarto. Carina sugere dividir o quarto com Matilde para que Lázaro não precise sair do seu, mas Matilde reforça que ele não permitirá. Lázaro conta que vai dormir em um colchão no galpão e Carina agradece a amizade deles. Matilde destaca que, mesmo sendo pobres, compartilham o pouco que têm com as pessoas queridas. Selena parabeniza a Roberta e garante que ela e o bebê estarão bem ao lado de Matias. Roberta comenta que se tivesse mentido dizendo que o filho era de Matias, poderia ter sido desmascarada, comprometendo todo o seu plano. Selena lembra que o bebê é sobrinho de Jerônimo e, de certo modo, seria adequado que ele assumisse a paternidade. Roberta explica que prometeu a Matias que nunca revelaria a Jerônimo que ele é o pai. Selena então pergunta se Roberta vai contar isso a Renata. Roberta responde que ainda não decidiu, mas que por enquanto não. Irritada, ela relata que Matias está fazendo tudo isso para garantir a felicidade de Renata ao lado de Jerônimo. Selena aconselha Roberta a se focar em Matias e esquecer Renata. Selena também comenta que Constanza passará o fim de semana com César, aproveitando que Honório vai viajar e sugere que elas façam algo para atrapalhar o romance de Constanza. Roberta pede que Selena descubra todos os detalhes e a mantenha informada, prometendo que encontrará uma maneira de fazer Honório perceber que Constanza não merece confiança. Matias revela a Adriana que é o pai do filho de Roberta, deixando-a desapontada. Ele esclarece que isso não significa que ele e Roberta ficarão juntos. Adriana, no entanto, questiona qual é o seu lugar na vida de Matias, já que ele será o pai do filho de Roberta e ainda ama Renata. Matias admite que essa é a verdade e que entenderá se Adriana não conseguir lidar com isso, mas a decisão de continuar o relacionamento cabe a ela. Soto tranquiliza Josefina, dizendo que todas as questões relacionadas ao centro de Regina estão sendo geridas por Honório e acredita que Gonçalo não irá ao jantar de gala. Regina encontra Gonçalo em um restaurante e menciona que aceitou seu convite apenas porque ele disse ter algo importante a compartilhar. Gonçalo informa a Regina que não pretende se divorciar, pois Josefina está doente. Ele lembra que pediu a Regina para adiar o casamento, mas as circunstâncias se complicaram. Regina acredita que o destino quis assim e que cada um seguirá seu próprio caminho. Gonçalo concorda, mas destaca que isso não é o que ele realmente deseja, já que sente um grande amor por Regina. Ele a beija e pede que ela não se sinta mal, afirmando que realmente queria esse momento. Regina admite que estaria mentindo se dissesse que não desejava o mesmo, mas afirma que esse será o primeiro e o último beijo entre eles. Gonçalo compreende a situação, reconhecendo que existem amores que surgem em momentos inadequados e foi isso que aconteceu entre eles. Regina comenta que ficou fechada para o amor por muitos anos e quando decidiu abrir seu coração, o amor chegou tarde e ainda com uma família envolvida. Gonçalo admite que a vida às vezes traz surpresas e que não irá questionar isso, o que sente por Regina lhe dará força para tomar a decisão que precisa. Regina observa que Gonçalo é um homem honesto e de família, e isso é o que mais admira nele, embora também seja a razão pela qual estão distantes.
Gonçalo confessa que gostaria de ocupar o lugar de Antônio, mas só pode desejar que Regina encontre a felicidade ao lado dele. Antônio informa Carla que no fim de semana enfrentará um touro em um evento fechado em homenagem a Regina, afirmando que o amor por ela o fez reencontrar sua paixão pelas touradas. Gonçalo pede que Regina mantenha em segredo que Josefina está desenganada e deixa claro que se não fosse por isso, continuaria lutando pelo amor dela. Regina admite que está muito confusa e Gonçalo afirma que o amor que sente por Regina é tão intenso que nem o tempo nem a distância poderão apagá-lo. Regina não atende às chamadas de Carla e em seu interior ela reflete sobre o que está fazendo com sua vida. Ao levar Renata para casa, Augusto solicita sua ajuda para elaborar o rótulo do vinho que planeja produzir e Renata assegura que ele pode contar com ela. Depois, Renata se despede e entra na casa, onde encontra Jerônimo aguardando por ela. Jerônimo informa a Renata que Augusto mandou Carina ser expulsa da residência de Ezequiel. Renata defende que Augusto deve ter suas justificativas. Jerônimo declara que seu amigo Duran é um canalha e Renata questiona por que então Jerônimo foi à casa dele. Jerônimo explica que foi por causa de Renata. Renata corrige Jerônimo, afirmando que ele foi até lá para demonstrar seu poder e controle sobre ela, mas deixa claro que não pertence a ninguém. Ela se aproxima e dá boa noite, lembrando que vai para o quarto de hóspedes. Álvaro, embriagado, se pergunta onde está Carina. Lázaro encontra Carina na fonte da fazenda e pergunta se ela já foi apaixonada por ele. Carina responde que sim e muito. Lázaro questiona por que Carina o deixou. Ela recorda de uma conversa com seu pai em seu leito de morte. Ela se casou com Álvaro por gratidão por ter salvo a vida de seu pai e por ter sido pressionada a deixar Lázaro e se unir ao médico. Carina lembra Lázaro que ainda é casada, ele faz elogios e os dois acabam se beijando. Alzira revela a Ezequiel que está desapontada, pois acreditava que Álvaro fosse uma pessoa boa. Ezequiel observa que ser um bom médico não significa ser um bom marido. Álvaro chega embriagado à casa de Ezequiel e Alzira, perguntando por Carina. Ele critica Alzira por apoiar Carina. Ezequiel recorda que elas são amigas e Alzira afirma que Carina ainda estaria na casa dele se Álvaro não tivesse espalhado fofocas para Augusto. Álvaro afirma que Carina mentiu e espera que eles não tenham acreditado, mas Ezequiel destaca que ao ver Álvaro naquele estado, percebe que Carina não está mentindo. Ezequiel pede que Álvaro se retire, pois não é bem-vindo ali. Gonçalo suspira, lembrando-se do beijo de Regina, enquanto Carla pede que Regina telefone para Antônio. Regina responde que é muito tarde e prefere ligar no dia seguinte. Sozinha em seu quarto, ela chora ao recordar o beijo de Gonçalo. Jerônimo também reflete sobre o quanto gostaria de esquecer os motivos e sentir sem pensar para conseguir amar Renata. No dia seguinte, Renata diz a Carina que ficou feliz em conhecê-la. Carina informa que seus lençóis estarão prontos em breve. Lázaro pergunta se Carina pode ficar mais alguns dias na fazenda e Jerônimo e Renata não se opõem. Renata menciona que Lázaro não precisa deixar seu quarto e pede a Matilde que prepare outro para Carina. A sós, Carlos comenta com Jerônimo que Renata é solidária e que se estivesse do lado de Augusto jamais teria permitido que Carina se hospedasse na fazenda. Jerônimo reconhece que admira muito a atitude de Renata e Carlos sorri.